história se passa em Beverly Hills dos anos 80. Cidade que abriga várias celebridades da Califórnia. Esse é o caso de uma dessas famílias ricas. Mas se engana você de achar que essa é uma história feliz. O dia é 20 de agosto de 1989. Os irmãos Eric Menendez e Lyle Menendez chegam em casa e encontram uma cena digna de filme de terror. Seus pais estavam totalmente desfigurados em poças de sangue. Nesse dia, eles haviam saído e quando voltaram para casa para pegar alguma coisa, acabaram encontrando essa cena pavorosa. Imediatamente, um deles liga para a polícia informando que os pais tinham sido mortos e que alguém havia invadido a casa. Quando os policiais chegaram na casa, logo imaginaram que quem tivesse feito aquilo estava com muito ódio. Mas quem teria feito aquilo e por quê? Ficou curioso, né? Bom, eu sou Porpino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. E toda sexta a gente tem um encontro marcado aqui no quadro Sexta de Terror para falar sobre histórias reais e sinistras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de se inscrever. Sei que vocês estão morrendo de curiosidade para descobrir o desenrolar da história. Bom, se vocês acompanham esse canal, com certeza já viram esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu falo que a série Dahmer ganhou uma segunda temporada. A série então virou uma série antológica chamada Monsters, onde cada temporada irá abordar a história real de um serial killer. E dessa vez é a vez dos irmãos Menendez. Bom, nesse vídeo em questão eu dou alguns detalhes da série e a boa notícia que eu tenho para vocês é que eu já sei quem serão os atores que irão viver os irmãos Menendez e são esses aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos voltar para o caso. Com a morte dos pais, os irmãos receberam uma herança nos meses que se seguiram e gastaram cerca de 700 mil dólares. Eles eram vistos nas primeiras filas de jogos de basquete, viajavam pelo mundo, compravam barcos, apartamentos e tudo que era capaz de se comprar. Estavam realmente vivendo uma vida de muito luxo. A família era composta de 4 pessoas. Maria Kitty, que também era conhecida apenas como Kitty, o pai José Henrique Menendez e os 2 irmãos Eric e Lyle Menendez. O pai era cubano e com 16 anos ele se mudou para os Estados Unidos, onde iria conhecer sua futura esposa, a Kitty, que era 5 anos mais jovem que ele na época da faculdade. Inclusive, ela era muito bonita e já tinha participado de vários concursos de beleza. Ela se formou de professora e depois de casados, os dois se mudaram para Nova York. Ele se formou de contabilidade e eles tiveram os 2 filhos. Kitty parou de trabalhar quando os filhos nasceram e dedicava todo o tempo dela para o cuidado dos filhos e eles se mudaram para Nova Jersey. José, um pouco depois, se tornou um grande empresário de sucesso que trabalhava com várias bandas famosas. Cuidava dos contratos multimilionários dela, também trabalhou em uma multinacional de aluguel de carros e em uma produtora de filmes. E nessa época que ele entrou para a produtora, eles então decidiram se mudar para a Califórnia, uma vez que seu trabalho estava basicamente todo concentrado lá. E aí toda a família vai para a Califórnia, com exceção do Lyle. O Lyle estava com 17 anos e nesse período ele estava cursando a faculdade, então ele ficou lá em Nova Jersey. Já o Eric estava com 15 anos e tinha uma grande habilidade em escrever roteiros. Ah, gente, e saca só o roteiro que o menino escreveu. Era sobre uma família muito rica que tinha uma herança de cerca de 150 mil dólares e os filhos dessa família que mataram os pais para pegar a herança. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O Eric foi inicialmente rejeitado pela faculdade e após algumas tentativas, para ser mais claro para vocês, na terceira tentativa é que ele consegue entrar na faculdade. Ele era um rapaz que tirava notas muito baixas, que não gostava de estudar, que matava aulas
E os seus pais, obviamente, eram contra isso, principalmente o seu pai. E, gente, o menino era assim desde criança que ele tinha esse perfil. Inclusive, né, ele foi expulso da faculdade por plagiar o trabalho de um colega. Bom, é bom destacar para vocês que os pais dos dois, eles eram caracterizados por serem pais muito rígidos. O Eric era muito quieto e tímido e era muito dependente do seu irmão mais velho. Eram praticamente grudados. Uma coisa que ambos faziam muito bem era jogar tênis. Principalmente o Eric, que se destacou como um dos maiores tenistas dos Estados Unidos. O José era muito exigente com seus filhos. Ele sempre chamava atenção para os assuntos acadêmicos, aulas, notas baixas, como eu estava dizendo para vocês. E esse comportamento rígido fez com que os filhos começassem a apresentar alguns sintomas, como náuseas e dores no estômago. E embora, né, a família fosse extremamente rica, os filhos queriam tirar esse estresse de alguma forma. E aí, adivinha o que eles escolheram? Eles escolheram roubar. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. E eles até cometeram alguns furtos, como roubo de casas. Espera aí que eu sou rico e estou estressado, eu vou roubar. Eu te criei para isso não, pensei que você fosse mais esperto. Quando eles tinham 19 e 17 anos, eles foram descobertos e levados até a delegacia. Lá eles conseguiram um acordo com a polícia, claro que através de um advogado contratado pelo pai. Nesse acordo bem planejado, o Eric se responsabilizou por todos os delitos e dessa forma o Lyle acabou não recebendo pena nenhuma. Já o Eric recebeu uma pena bem mais leve, né, uma vez que ele era de menor. Seu pai teve que arcar com as coisas que eles roubaram, devolver essas coisas que foram roubadas, e as coisas que foram roubadas que já não estavam mais com eles, o seu pai teve que arcar financeiramente. E, gente, foi um gasto de cerca de $100 mil. Quando eles se mudaram para aquela mansão em Beverly Hills, em 1986, que já tinha pertencido até ao Elton John, o casal estava bem assustado com o comportamento dos filhos. Eles tentavam dar castigo para eles, ameaçavam tirar todos os privilégios que eles tinham, principalmente com dinheiro. O José chegou até conseguir um emprego para o Lyle, mas o Lyle era muito preguiçoso, ele sempre faltava ao trabalho para jogar tênis e quando ia estava carregado de preguiça. E aí não demorou muito tempo para que ele fosse expulso do emprego. Em uma sessão de terapia, a Kitty chegou a comentar com seu psicólogo que os seus filhos pareciam psicopatas narcisistas sem a menor empatia e que eles fariam qualquer coisa pelos seus interesses e nem que para isso fosse preciso contrariar os seus pais. Ah, gente, agora que eu contextualizei toda a família Menendez, vamos voltar então para o dia 20 de agosto de 1989. O crime aconteceu pouco tempo depois deles se mudarem para a mansão em Beverly Hills. O Lyle, que tinha 21 anos na época, ligou para a polícia desesperado, dizendo que os pais dele tinham sido assassinados. Enquanto ele falava com a polícia, era possível ouvir os gritos do Eric no fundo. Beverly Hills Emergency? Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? They killed my parents. Pardon me? They killed my parents. What? Who? Pouco tempo depois, a polícia foi até a casa e, chegando lá, viram que não existia nenhum sinal de arrombamento, o que significava que quem cometeu o crime era alguém próximo à família. Bom, pessoal, o crime foi tão violento que o casal estava praticamente irreconhecível. Os assassinos usaram 2 espingardas de calibre 12 e 15 tiros foram disparados. Por causa dessa brutalidade, os investigadores logo imaginaram que era algum tipo de vingança da máfia. Há relatos de policiais que disseram que nunca viram algo tão chocante. De início, a investigação se concentrou nos colegas de negócio do José e até nos seus concorrentes do ramo cinematográfico. Bom, gente, o José foi baleado na nuca e o tiro quase decapitou. Já a Kitty recebeu vários tiros no rosto. E essa história só vai ficando cada vez mais macabra a partir de agora. Os policiais conversaram com os irmãos ali na cena do crime e perceberam que durante todo o tempo o Eric se mostrou muito transtornado. Ele chorava muito e parecia em pânico, e o Lyle parecia querer ser a pessoa mais
que controlava a situação e tentava manter ele calmo. E nessa conversa, eles contaram para os policiais como eles tinham começado seu dia até chegar no ponto onde encontraram seus pais mortos. Eles relataram que tinham jogado uma partida de tênis pela manhã, depois voltaram para casa para assistir outra na TV, em seguida foram às compras no shopping até retornar para casa. Por volta das 8 horas, eles saíram para assistir um filme e chegando no cinema, eles viram que a fila estava lotada e aí, eles foram até um outro cinema e então conseguiram entrar na sessão. Eles assistiram Batman. E aí, gente, quando saiu do cinema, eles foram encontrar um amigo, mas antes de encontrar esse amigo, eles precisariam passar em casa para pegar uma identidade falsa, já que o Eric era de menor, para eles poderem entrar nesse bar. E aí foi justamente o momento em que eles encontraram os corpos. Bom, dias depois do ocorrido com os pais, eles fizeram um memorial para eles. A história logo veio a público, a mídia cai em cima, não só por ser uma família rica, como também pela brutalidade do caso. Nas semanas e meses que se seguiram, os irmãos foram vistos em vários eventos. Eles receberam uma apólice de seguro do pai de 5 milhões de dólares. E eles começaram a levar uma vida de puro luxo, viajando, comendo em restaurantes 5 estrelas e comprando tudo que o dinheiro pode comprar. Carros de luxo, relógios finos como o da marca Rolex, uma casa em West, Nova Jersey e até um restaurante famoso. O Eric contratou um treinador de tênis em tempo integral e pagava a ele 50 mil dólares. E além disso, participou de vários torneios em Israel. Investiu 40 mil dólares em um show de rock que acabou não acontecendo e se mudaram da casa onde havia acontecido o crime para um outro lugar. E quando foram questionados a respeito disso, eles disseram que se mudaram porque estavam com medo da pessoa que fez isso voltar e meio que finalizar o que havia começado. No final de 1989, estima-se que os rapazes tenham gastado cerca de 700 mil dólares. E eles seguiam felizes e as pessoas começaram a meio que desconfiar. Porque quem perde os pais e começa a gastar dinheiro sem fim, totalmente feliz. Bom, o fato é que como a polícia não tinha a menor evidência contra os rapazes, continuou fazendo o seu trabalho e não colocando eles no campo de busca. O Eric fazia um tempo que tinha sessões de terapia com um psiquiatra chamado Jeremy Ozel. Nessas sessões, o Eric se sentia muito confortável para se abrir de todas as coisas que ele estava sentindo, problemas que ele tinha com a família, de como ele estava lidando com essa situação, agora que os pais não estavam mais lá, coisas que ele almejava para o futuro. E em alguma dessas sessões, ele já estava dando indícios de que queria falar alguma coisa e não sabia como. E aí, um certo dia, a sua consciência pesou e ele acabou revelando para o psiquiatra que ele, com seu irmão, havia matado os seus pais. E aí, o psiquiatra ficou totalmente boquiaberto. Eu não sei se vocês sabem, mas a conversa que o paciente tem com o psiquiatra, ela deve ser uma conversa sigilosa. Mas aqui no Brasil, quando acontece esse tipo de caso, o psiquiatra ele pode levar essa conversa para a polícia. Meio que essa confissão é quebrada, no caso é permitido a quebra de sigilo. O psiquiatra não se aguentou e ele comentou com a namorada, Imagine se isso fosse com você, se você também não comentaria com alguém. Após o ocorrido, o Eric continuou nas sessões com o psiquiatra, continuava falando coisas da sua vida pessoal. E depois dessa primeira confissão, o Jeremy convocou uma sessão de terapia em que o Lyle e o Eric estivessem presentes. E nesta sessão, eles meio que assumiram tudo que tinha feito, falaram que tinham matado seus pais, mas eles falaram que foi por legítima defesa. Segundo eles, o pai abusava tanto fisicamente como psicologicamente. E eles falaram também que a razão de ter matado a mãe, que era por pura misericórdia, que a mãe não conseguiria viver sem o marido. Um certo dia, a namorada do psiquiatra decidiu ir até a polícia e contar tudo. E a gravação dessa consulta também foi entregue para a polícia por ela, porque ela tinha uma cópia. Mais tarde, o psiquiatra admite para o juiz que só tinha gravado a sessão porque o Eric havia o ameaçado de morte. Em contrapartida, os policiais acabaram descobrindo que haviam 2 espingardas que haviam sido compradas por um amigo deles.
Mas na verdade, gente, não foi. Acabou descobrindo mais tarde que a espingarda foi comprada no nome desse amigo e foi mandada para um outro endereço que não era o endereço do amigo em si. Com tudo isso, em 1990 foram presos. Inicialmente iriam para a mesma prisão, mas aí imaginaram que eles poderiam armar uma fuga e meio que separaram os dois. E 2 anos foram necessários para que todas as provas fossem analisadas. O julgamento foi agendado para o dia 20 de julho de 1993. Muitas pessoas dizem que os irmãos aparentavam tranquilidade, que eles riam bastante, pareciam que eles não estavam preocupados. O Lyle e o Eric confessaram ter matado os pais por legítima defesa, alegaram que eram inocentes durante todo o processo, alegaram ter sofrido abuso físico, psicológico e sexual dos 6 aos 8 anos e já o Lyle dos 6 aos 18 anos. A maioria das pessoas acreditavam que o crime tinha acontecido por motivo de dinheiro, mas aí a defesa disse que não foi esse o motivo, disse que foi por conta de abuso e que inclusive a mãe sabia de tudo que estava se passando e inclusive o depoimento dos meninos meio que chocaram a todos. No quarto tínhamos o que chamamos de sessões de objetos e apenas abaixávamos ou tirávamos as calças. Às vezes era um período curto de tempo, às vezes mais longo. Ele me deitava na cama e ele pegava um tubo ou vaselina e apenas brincava comigo. A advogada de defesa, alegou que eles cresceram em um ambiente extremamente traumatizante, que os meninos passaram por vários e vários abusos, que a mãe tinha ciência de tudo, mas aí a mãe era uma mulher muito fraca e viciada em drogas e acabou que chegou um momento que ela terminou entrando na onda do marido e participando desses abusos. E tem depoimento dos dois lados. Tem depoimento defendendo os rapazes, como também tem depoimento negando tudo. Inclusive, o irmão da Kitty, o tio dos rapazes, fez um depoimento negando tudo, dizendo que tudo era mentira. O fato é que naquele dia os rapazes entraram pelo escritório e foram até a sala. E na sala encontraram seus pais dormindo. O José estava com os pés apoiados em uma mesa de centro e a Kitty estava deitada no colo dele. O primeiro a ser baleado foi o José e aí ela acorda com barulho e tenta levantar e enquanto corria ela foi baleada na perna. Depois ela levou um tiro no peito e alguns tiros chegaram a quebrar até os seus ossos. Mas mesmo assim ela continuou tentando fugir e aí foi a vez dele atirar várias vezes no rosto dela e ela ficou irreconhecível. Depois do crime, eles foram até o cânion e pararam num posto de gasolina, para meio que se livrar das suas roupas. E depois de se livrar das suas roupas, eles foram para o cinema que eu havia mencionado, para então tentar construir um álibi. E aí, gente, esse crime deixa qualquer um em choque. O primeiro julgamento não teve nenhuma conclusão e o segundo julgamento foi feito só 6 anos depois do crime. Como os irmãos já tinham ficha criminal por roubo, a promotoria insistiu que eles cometeram o crime para adquirir vantagem financeira. No dia 20 de março de 1996, o Lyle, com 28 anos, e o Eric, com 25 anos, foram considerados culpados por assassinato em primeiro grau e condenados a 2 prisões perpétuas cada. Em 2018, após 20 anos separados, o juiz permitiu que eles cumprissem a pena juntos. E dizem que esse encontro foi realmente muito marcante para eles, que quando eles se encontraram, começaram a chorar e se abraçaram. Há relatos de que os dois jogavam partidas de xadrez à distância, na época que estavam separados, Eles meio que jogavam por meio de cartas que eram enviadas pelo correio. Também apareceu uma prima dizendo que os dois, eles sempre foram inocentes de tudo, que eles realmente sofreram vários e vários abusos durante a infância. O fato é, gente, que esse é um crime que divide bastante opinião. Tem as pessoas que dizem que eles deveriam mofar na cadeia e também tem as pessoas que dizem que deveria fazer um novo julgamento e analisar melhor o que aconteceu. Porque, existem pessoas que dizem que o crime foi por legítima defesa e que eles mereciam uma segunda chance e que o caso deveria ser novamente analisado. No entanto, eu acho que realmente não tem a menor justificativa para o que eles fizeram. Agora me diz nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Quem é inscrito aqui no canal sabe que eu sempre deixo indicações para você.
A série da Netflix ainda não chegou, mas você já pode conhecer a história dos irmãos nessa adaptação aqui, que inclusive as cenas desse vídeo são dessa série. Law and Order True Crime The Menendez Murders. E se você está gostando desse quadro, deixe o seu like para apoiar o canal. Mas não acaba por aqui não. Você pode agora clicar nesse vídeo e conhecer a série que vai ser inspirada nesse caso. Ou quem sabe você pode conhecer essas histórias sinistras daqui. Beijos e até a próxima!